A reforma religiosa foi um movimento que rompeu a unidade do cristianismo centrado pela Igreja de Roma. França, Inglaterra, Itália e outras monarquias tinham que levar em consideração a opinião do Papa, por consequência da Igreja. As práticas da Igreja Católica, como missas serem ministradas de costas para o público e em latim, ou as indulgências, a simônia, celibato, culto à imagem, entre outros, eram comuns naquela época, até que começou a acontecer o movimento da reforma religiosa. Esse movimento é parte de grandes transformações econômicas, sociais, culturais e políticas ocorridas na Europa nos séculos XV e XVI, que enfraqueceram a Igreja, permitindo o surgimento de novas doutrinas religiosas. O dogma para os católicos é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, na qual não pode haver nenhuma dúvida. Nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa ou por decisão conciliar. Por isso, os dogmas constituem a base inalterável de toda a doutrina católica, e qualquer católico é obrigado a aderir, a aceitar e acreditar nos dogmas de uma maneira irrevogável. O monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Afixou na porta da Igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenavam a venda de indulgências e propunha a fundação do luteranismo, religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé. Embora tenha sido contrário ao comércio, teve grande apoio dos reis e príncipes da época. Em suas teses, condenou o culto à imagem e revogou o celibato. Martinho Lutero foi convocado a desmentir as suas 95 teses na Dieta de Worms, convocada pelo imperador Carlos V. Em 16 de abril de 1521, Lutero não só defendeu suas teses, como mostrou a necessidade da reforma da Igreja Católica. As ideias de Lutero ganharam força renovada graças ao uso intenso de panfletos impressos que, por terem custo relativamente baixo, alcançavam uma rápida e abrangente circulação. A base da reforma foi feita baseado em 5 fundamentos que foram chamados de solas, que são sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia e soli deo gloria. Sola fide diz que o homem só pode ser salvo mediante a fé. A justificação só virá através da fé que o mesmo possuir no Senhor Jesus Cristo. Sola Escritura relata que a Bíblia é a palavra de Deus e somente ela tem o poder de nos dizer e direcionar como devemos levar uma vida de cristão. A Bíblia é a revelação de Deus e por ela temos toda a inspiração de Deus para nossas vidas. Sola Christus diz que Cristo é o único e exclusivo mediador entre você e Deus. Os líderes servem apenas para guiar seus liderados para o caminho da salvação. Sola Gratia ressalta que a salvação é um favor imerecido, ou seja, não há necessidade de que seja feito nada para alcançá-la. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. E soli deo gloria relata que a glória deve ser dada somente e exclusivamente a Deus. Quer dizer que toda a sua vida e seu modo de viver devem ser ações que glorificam o nome do Senhor. Na França, João Calvino começou a reforma calvinista no ano de 1534. De acordo com Calvino, a salvação da alma ocorria pelo trabalho justo e honesto. Essa ideia atraiu muitos burgueses e banqueiros para o calvinismo. Muitos trabalhadores também viram nessa nova religião uma forma de ficar em paz com a religiosidade. Calvino também defendeu a ideia da predestinação, que diz que a pessoa nasce com sua vida definida. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o papado após este se recusar a cancelar o casamento do rei. Henrique VIII funda o anglicanismo e aumenta seu poder e suas posses,
já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terras. O culto da religião anglicana é muito semelhante ao da Igreja Católica, pois o anglicanismo manteve o batismo e a Eucaristia como sacramentos únicos e a importância do estudo da Bíblia. A diferença da Igreja Católica é que a Igreja Anglicana permite o casamento para seus pastores, a ordenação da mulher e o luxo e ostentação dos templos e das cerimônias. A Contra-Reforma foi uma barreira criada pela Igreja Católica para tentar conter os avanços do protestantismo. As principais atitudes tomadas durante a Contra-Reforma foram o retorno da Inquisição, que tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica, a criação da Companhia de Jesus, na qual os integrantes dessa companhia eram os jesuítas e tinham como objetivo principal transformar os nativos em novos católicos através da catequização. A criação do Índice de Livros Proibidos, onde livros contrários aos dogmas e ideias defendidas pela Igreja Católica eram queimados e quem fosse pego com materiais deste tipo receberia punições severas. O Concílio de Trento, na qual reafirmaram os dogmas e sacramentos católicos através do convocado pelo Papa Paulo III, e a opressão à condição de indígenas, além da famosa Santa Inquisição. A Santa Inquisição é guiada pelo Tribunal Santo Ofício, que julgava pessoas que se opuseram às doutrinas da Igreja. João Calvino defendia que alguns homens já nascem salvos pela vontade de Deus e que o indício dessa salvação seria o acúmulo de riquezas através das virtudes e do trabalho. Tal princípio ia de encontro aos interesses da burguesia. O texto acima refere-se, letra B, à predestinação, pois Calvino também defendeu a ideia da predestinação, que diz que a pessoa nasce com sua vida definida. Em 1517, começa no Sacro Império Romano-Germânico um movimento de reforma liderado por Martinho Lutero, que defendia. Então, lembrando que o luteranismo condenava a venda de indulgências e dizia que a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé. Então, podemos afirmar que a alternativa correta é a letra A, pois a letra A diz que a fé como elemento fundamental para a salvação dos indivíduos, e era isso que Lutero defendia.